Olá, seja bem-vindo ao programa Seu Emprego. Hoje a gente vai falar sobre um curso, gente, que capacita o indivíduo a entender técnicas artísticas e a criar diversos projetos na área de arte, formando não somente artistas, mas também educadores nesse ramo. Eu estou falando do curso de artes plásticas e quem vai dar toda a explicação para a gente falar sobre esse curso é a professora Ana Botelho. Obrigada pela presença, professora. Obrigada pelo convite. Começa explicando para a gente o que são as artes plásticas. Tá. A gente precisa, primeiro, para falar sobre artes plásticas, né? A gente precisa falar um pouco o que era, o que foi, né? E o que atualmente é, né? Porque a gente está vivendo um momento muito de transformações muito grandes, né? Principalmente por essa questão das mídias, né? Então nós temos assim as artes, você tem as artes antes do Renascimento, que era uma coisa, no Renascimento é outra, na modernidade com a Bauhaus é outra coisa e atualmente ela está em pleno processo de transformação, né? Então essa ideia do artista, ela nasce no Renascimento, né? Antes do Renascimento você não ouvia falar de artistas, ouvia falar de ofício, né? Existia o ofício do fazer, né? No Renascimento aparece a palavra artista, no sentido de dar a uma pessoa o talento e o dom. Antes era mais focado em técnica, agora... E fazer, ofício, o fazer, saber fazer, né? A arte como um dom, ela nasce no Renascimento, aquele que o faz muito bem, que o transforma em algo quase... criativo. Essa coisa da criatividade, mas o fazer quase sublime, né? Isso aparece com Michelangelo, com Leonardo da Vinci, né? E aí vão aparecer o fazer e essa relação sublime, né? Depois a gente tem um momento de transformação que vai ser no começo do século XX, né? Com o nascimento da Bauhaus, que volta a entender de novo o fazer e a criatividade, o que é criatividade, e o fazer muito ligado agora com as novas técnicas, né? Porque a arte ela vai se transformando com as técnicas, né? Então a arte, a princípio, ela nasce da pintura, da escultura, da arquitetura, né? A arte sempre esteve envolvida. Eu estou falando das artes plásticas, né? Porque você tem a arte, também tem a música, tem o teatro, né? Nós estamos falando agora só da questão da representação, né? Da representação. Então, e a representação sempre esteve ligada a uma questão muito importante que é as técnicas. Então é isso, as artes plásticas, elas são, a arte representando algo, as artes plásticas? Sim, na sua base, ela tem a ver com a mimesis. Mimesis é cópia, né? Então ela copia o mundo, ela representa o mundo para dar sentido, significado no mundo, né? Mas ela também tem a ver com isso, mas ela também tem a ver com a maneira como eu represento o mundo. Então, quais são as técnicas que eu uso para representar o mundo? Então, você teve o dedo, você teve a pena, você teve o pincel, você teve a têmpera, você teve a tinta a óleo, você teve a tinta acrílica, você tem o mouse. Isso chegar até nos tempos de hoje, exatamente, né? O mouse. Então, existe uma evolução da representação e essa representação tem a ver com as técnicas que você usa, né? Então, mas aí, em um dado momento, a arte, ela também se desvincula da representação. E ela trabalha com uma questão que é da abstração, que é a modernidade, né? Então, E o que exatamente faz o artista plástico, né? Qual que é a função dele? Então, existem vários tipos de artistas plásticos, que trabalham com artes plásticas, vários tipos de artistas e vários meios, né? Então, eu não posso falar, existe uma... Não, por exemplo, existe o artista plástico que vai trabalhar com materiais. Existe o artista que vai trabalhar só com espaço urbano. Existe o artista que vai trabalhar com pintura. Existe o artista que vai trabalhar com cenografia. Existe o artista que vai trabalhar... Não existe mais essa ideia
de que o artista é aquele que pinta bem ou que faz escultura bem, ou que, né? Não existe mais essa ideia. Essa ideia já está abolida há mais de 100 anos. O artista é aquele que entende as questões da arte. O que é a arte? Né? Então, como eu uso a minha técnica e o meu pensamento para pensar a questão do espaço, da representação, a questão da cor. Então você pode trabalhar no urbano, no cinema, no teatro, com o trabalho individual também, mas sempre pensando uma relação muito mais moderna do artista, que é essa coisa do multi. Ele não é uma pessoa que faz uma coisa só. Ele alia a pintura com o espaço, a pintura com a escala, a tecnologia, né? Sempre pensando o todo. Que isso é uma ideia da arte que nasce no barroco. Sim, o artista plástico ele também pode fazer, talvez não essa parte de produção, não sei se eu estou usando a palavra correta, mas o artista plástico entra também lecionando, fazendo curadoria. Exatamente, ele pode trabalhar atuando, né, construindo, projetando, fazendo parte de grupos, né, e ele também entra numa questão que é muito importante, que é essa questão do educador, né? Ele pode trabalhar a questão da licenciatura, né? Então, nós temos aqui em São José dos Campos um curso da Univap, onde você faz a licenciatura em artes, né? Onde você direciona o trabalho para o ensino, né? E você também pode fazer um trabalho onde você pode trabalhar no mercado. Onde você pode trabalhar no mercado? Tem nichos enormes hoje em dia para as artes, né? Falando do curso, né? Você citou que tem um curso. Que tipo de matérias que tem no curso, na grade curricular aí do curso? Nós temos 2 cursos na Univap. Nós temos um curso de licenciatura em artes, que é direcionado um pouco mais para a educação, e o outro chamado Artes e Mídias. É o tecnólogo, que ele trabalha com a questão das mídias, da arte e as mídias, né? Os dois, em dado momento, eles estão juntos, né? A base, a estrutura deles é em conjunto, e depois cada um vai seguir um segmento diferente, né? Eu já vou falar das disciplinas, mas o de licenciatura vai se direcionar para a questão da psicologia, da educação, da pedagogia e como se faz, material didático, né? Mas para fazer tudo isso, você precisa entender de cor, você precisa entender de pigmentos, você precisa entender de objetos tridimensionais, você precisa entender de curadoria, você precisa entender de diversas matérias. Da história da arte. Da história da arte. Então, você precisa se estruturar para você ensinar. Você não pode ensinar uma coisa que você não entenda, né? Então, geralmente, esses discentes, né, eles são pessoas que sabem pintar, que sabem desenhar, que sabem pensar o espaço, que sabem fotografar, né? Por quê? Porque para você ensinar, você precisa entender o que você está ensinando. Agora, o de artes e mídias, ele é mais assim, ele tem toda essa base que é teoria, história, processos pictóricos, teoria da cor, cenografia, construção de personagem, para esse material que está tanto num quanto o outro, depois transformar em, por exemplo, projetos que são atualíssimos hoje em dia, que são imagem em movimento, edição, efeitos especiais, construção de personagem. Tem bastante função aí na produção de mídia televisiva, então, televisiva ou de cinema, tem? Exatamente. Esses profissionais, eles vão trabalhar exatamente nesse lugar, né? Vai trabalhar em mídias, não, tem mercado para tudo, porque hoje em dia tudo necessita de trabalhar a imagem, editar a imagem, de fazer editoração de livros, inclusive. Você pode trabalhar, olha, hoje em dia o artista, ele tem espaço em tudo, em tudo. Ele pode trabalhar em qualquer lugar, porque ele está preparado porque hoje em dia nós trabalhamos com as mídias, e as mídias necessitam pessoas criativas para trabalhar com ela.
Porque ela, sem uma pessoa criativa, ela não é operante. Né? Você falou que tem 2 cursos lá, né, na Univap. E qual que é a média de duração deles? Você falou que um é tecnólogo. Então, o tecnólogo, 3 anos. Né? Ele tem o primeiro ano básico, que é tipo instrumentalização, e depois o segundo ele já é uma aplicação e o terceiro é uma aplicação para a área que você quer. Por exemplo, eu quero fazer animação, então você vai fazer um curta. Eu quero fazer efeitos especiais, você vai trabalhar com efeitos especiais. Eu quero trabalhar com um livro, editoração de livro, um e-book, né? Então ele te instrumentaliza para você, um livro educacional, né? Um livro didático. Então você vai usando todas as técnicas que você aprendeu e tem um projeto, existe um projeto. De licenciatura em artes, eles também têm toda a base e depois tem a base. Aí tem uma coisa mais forte, que é a psicologia, né? A questão da pedagogia, né? O ensino, os materiais didáticos, e aí o aluno vai produzir ou material didático, ou tipo de aulas que estimulem os alunos, né? Sempre usando a arte como base para o projeto. E sobre as modalidades, tem presencial, tem EAD também? Educação à distância? Não, o curso é presencial, totalmente presencial. Existe algumas, se chama disciplinas de aprimoramento, que, por exemplo, o aluno que entra, que tem dificuldade em matemática, dificuldade, por exemplo, em português, né? Então, a gente tem eles são obrigados, assim... Para se formar? Para se formar, ele ter essa base. Então, esses cursos são dados EAD. Algumas matérias, digamos, mas que o são curso... de aprimoramento, aprimoramento, mas basicamente o curso é presencial. E com projetos, e nós temos projetos de extensão, né, aonde, isso é uma coisa muito importante que nós temos lá, que é tudo isso que eles aprendem, eles têm que ser devolvido para a sociedade. Então, como isso é devolvido para a sociedade? Então, nós fazemos projetos ou em escola, ou em comunidades, né, sempre nós estamos fazendo uma pesquisa e todo ano tem um projeto de extensão onde eles devolvem para a sociedade, através de projeto, alguma atividade que contribua para a sociedade. São atividades práticas aí práticas, mesmo, né? Exatamente. Sim. Aonde eles têm que pesquisar, desenvolver. Por exemplo, nós tivemos, há um ano atrás, em plena pandemia, nós tivemos os estudos integrados, onde nós estudamos a cultura indígena. Né? Então, nós estudamos cultura, a arte, a arquitetura, tudo, estudamos tudo. E trouxemos de vários lugares, o Zoom possibilitou isso, vários indígenas do Brasil, do Acre, Rondônia, Roraima, inclusive do Paraná, estudiosos também. E os alunos fizeram uma pesquisa belíssima, belíssima. E a arquitetura fez uma pesquisa, as artes, então assim, tem uma coisa muito bonita lá dentro da Univap, que significa essa interação entre os cursos. Então, eles projetaram junto a arquitetura e artes e mídias, e moda também. E fizeram projetos, como roupa, como projeto arquitetônico, livro, né? Então, a gente produziu vários objetos e vários projetos a partir desse estudo que nós fizemos da cultura indígena. Para esse curso, né, de artes plásticas ou o de arte e mídia, né? Artes e mídias. Artes e mídias. É necessário fazer estágio para se formar? O de licenciatura, sim, tem horas de estágio. E o de artes e mídias, como ele é tecnólogo, não é exigido isso, né? Mas geralmente os alunos fazem, eles se formam já fazendo estágio. Eles estão no terceiro ano, já são todos estagiando, né? Então, porque é a área deles, né? Então eles trabalham ou numa editora fazendo edição de imagem, ou fazendo edição de vídeos, ou fazendo a questão social, diagramação social, da imagem social, sabe? Eles estão sempre trabalhando. Sim. Esses cursos, como eles são bem abrangentes, assim, se a pessoa quiser seguir por um caminho,
tem especializações, né? Como que está o espaço para especialização em artes plásticas? Então, em São José é um objetivo nosso de montar essa continuidade de especialização, né? Mas existe muitos lugares, como por exemplo, nós temos o Senac, né? Nós temos a Unicamp, nós temos a USP, né? E que cursos que costumam ser de especialização? Assim, quais são as especializações? Você pode se especializar, por exemplo, você pode trabalhar a questão da linguagem, né? A questão das mídias. Você pode se especializar, por exemplo, meu filho, por exemplo, está fazendo uma especialização em animação. Bem diferente, a gente não imagina, né? Quando vê. Ele está se formando agora e ele fez 1 ano e meio de especialização em animação. Você pode se especializar em, por exemplo, fazer uma especialização, por exemplo, licenciatura em currículo, ensino e currículo, em arte, por exemplo, a importância, né? Então, assim, nós temos, é uma luta que nós temos aqui no Brasil de dar a importância à arte, porque assim, a arte ensina a pensar, né? A arte ensina a criar possibilidades. A criatividade é o exercício de você pensar possibilidades. Explica pra gente, existe diferença entre as artes plásticas e as artes visuais? Uma está dentro da outra, é a mesma coisa, né? Porque assim, dentro das artes visuais, né? Visuais o que é? É o que você vê, né? Então você pode ver pela fotografia, pela pintura, né? Pelo espaço. Isso é arte visual, você visualiza. Dentro disso você tem uma parte, dentro das artes visuais você tem a escultura, né? Você tem a cenografia e você tem as artes plásticas é aquela que envolve a questão da materialidade, né? A tectônica. Então o artista plástico é aquele que mexe com a matéria, então dar vida à matéria. Então, dar vida à matéria pode ser pela fotografia, pode ser pela pintura, pode ser pela escultura, pode ser pela argila, pode ser pela imagem em movimento. Você trabalhar plasticamente, e aí tem a questão da plástica, que é a questão que dentro da plástica você trabalha o material, a tectônica, a cor, a estrutura. Você trabalha dentro da plasticidade, você trabalha a escala. E quando você sabe trabalhar isso, você dá vida, plasticidade, beleza. E aí entra o estudo da estética. E geralmente existe, né? Geralmente tem um perfil definido, o artista plástico? Ele tem um perfil bem definido, que é observador. Aquele que observa. Eu aprendi isso com os meus alunos, sabia? Aquele que gosta de observar, aquele que sabe observar, aquele que tem uma sensibilidade de observar o mundo. Sensibilidade, né? É importante para o artista Exatamente, plástico. porque as artes ela tem a ver com a percepção. A percepção ela se dá pelos órgãos perceptivos, pelo olho, pelo nariz, pela boca, pelo tato. Então a gente sente o mundo pelos órgãos perceptivos. E um dos órgãos perceptivos muito importantes, todos são importantes, mas o olhar. Não ensinar a pensar através dos órgãos perceptivos. A arte sempre esteve atrelada com a questão da percepção, de como eu percebo o mundo. E Ana, quais são as oportunidades para quem está aqui, né? Vale do Paraíba, São José dos Campos, a região aqui, como que está o mercado para o artista plástico aqui? Eu acho que o mercado, não só para o artista plástico, né, mas para o jovem, ele está em expansão, né? Porque nós tivemos mesmo com a crise da pandemia, nós tivemos essa expansão do mercado em São José dos Campos devido muita gente está vindo para morar aqui, né? E quando eles vêm, eles estão trazendo
toda uma estrutura para São José, né? Mas eu acho também que o mercado, os jovens também, esse mercado jovem, ele está expandido no tipo de profissão que é a profissão autônoma, né? O freelance. O freelance, então tem muito, eles na geração deles, eles falam muito sobre isso, trabalhos, né, que eles estão trabalhando para, isso que eu tô, para São José, para São Paulo, para o Rio. Então eles, com esse novo tipo de estrutura profissional, eles podem não ficar também só no mercado, mas eles podem expandir. Fazer o seu mercado, né? Fazer seu mercado. Eu acho que essa nova geração, eles estão construindo um novo mercado, que é diferente do nosso, que a gente conheceu. E demanda de serviço não deve faltar, porque você falou que eu não sabia disso, eu imagino que muita gente não sabia também, é que entra muito nisso de produção de conteúdo também, artista plástico. E tá super aí, dá para fazer à distância, né? Então aqui no Vale, ainda mais a região que é toda tecnológica. Exatamente. E eu acho que São José está crescendo muito, né, também. E com isso... Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Então, essa pandemia foi difícil, mas para isso aí tem a questão da criatividade. Está crescendo de novas maneiras de fazer as coisas. A gente teve que se reinventar na dificuldade, né? Sim. Então, essa geração, ela tá antenada nisso. Eles são diferentes. Os meus alunos são diferentes e eu percebo essa mudança muito forte na maneira de pensar o trabalho e pensar o mercado. E assim, agora dando a sua opinião, falando por você, ainda mais como professora também, né, professora Ana, por que alguém deveria investir em artes plásticas? Por que alguém deveria procurar o estudo e dar dicas para o pessoal que já está conquistado também, que quer atuar? Essa pergunta é difícil porque eu esbarro né? Mas assim, eu tenho o meu mestrado é em poéticas visuais e o meu doutorado é em artes e mídias, né? Eu sou arquiteta, mas eu sou artista, né? Eu sou uma artista e aí eu acho que tem que investir porque isso é tão difícil responder isso, mas eu acredito que... Eu vou dar um exemplo para você assim. A Coreia investiu durante 20 anos em arte e educação. 20 anos. Ela é uma potência. Ela é uma potência mundial, eu acho. Ela está exportando para o mundo todo a cultura dela. Ela está exportando música, moda, televisão, os filmes, seriados, estética, né? A gente está vendo um mundo diferente. Por quê? Porque eles investiram pesado nisso. Todo jovem coreano que você vê lá o currículo dele, você entra na internet e vê o currículo lá do artista. Seja ele ator, seja ele designer, seja ele qualquer coisa. Tá lá, faculdade, ensino superior, todos têm. Todos têm. E eles estão no mundo. E o mundo todo está aplaudindo o que eles estão fazendo. É esse exemplo que eu posso te dar. Eu não tenho outro. Eu fico, meu Deus, que maravilha. Quando você acredita e investe, o retorno está aí. E isso se transformou em quê? Não só visibilidade, mas dinheiro para a Coreia, riqueza para a Coreia. Nós temos que fazer isso com os nossos jovens. É possível fazer, é possível transformar e é possível ter um retorno financeiro. Eu só posso falar isso porque eu tenho exemplos. Eu tenho exemplos disso. Então a arte, ela não é uma questão de só envolvimento emocional. Não, ela é trabalho. Conhecimento, técnica ela é também, desenvolvimento, né? Ela é possibilidades, ela é transformadora. Eu só posso dizer isso.
Você tem alguma orientação que você pode deixar para alguém que está seguindo já para as artes plásticas? Não Dicas? desista, não desista porque disseram para você que não dá certo. Seja persistente. Eu fui persistente, eu sou persistente e eu tenho frutos maravilhosos do meu trabalho. Legal. Então, obrigada, muito obrigada aí pela entrevista, professora Ana. Obrigada a você. Então é isso, gente. Obrigada por assistirem, né, por descobrirem essa profissão. Até o próximo programa Seu Emprego. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.